Mateus capítulo 18, nós vamos ler ali do versículo 1 ao 14. Acompanhe comigo aqui a leitura da palavra. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado! Não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim, também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar a palavra, de falar das coisas que são do alto, que são do céu, e de alguma forma, Pai, que essas palavras nos alertem acerca também da realidade do inferno, porque, Senhor, é exatamente isso que acontece na história de cada um de nós. Nós precisamos nos decidir por Jesus, andar com Jesus para que entremos nesse lugar da Tua morada, Senhor, e lá vivamos nossa eternidade. Mas, Senhor, como falei domingo passado, há tantas pessoas que se perdem, que, Senhor, se perdem no meio de tantas coisas loucas desse mundo, e, Pai, estão caminhando, Senhor, rumo ao inferno. E por mais que muitas pessoas, Deus, elas não acreditem no céu e no inferno, Jesus, que era Teu Filho, que viveu, Senhor, os seus anos entre as pessoas, por mais que também não tenha sido o assunto principal de Jesus, Ele não escondeu a realidade desses lugares. Por isso, Pai, em nome de Jesus, continue ministrando as nossas vidas, continue nos fazendo entender as coisas do alto, para que as coisas do alto nos influenciem, ó Deus, e que a partir dessa influência a gente possa também abençoar outras vidas. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, por responder coisas importantes para os discípulos naquela época, que também tem muito a ver com a nossa história e com a nossa vida hoje. Muito obrigado. Espírito Santo, fica com a gente. Me ajuda a comunicar a Tua palavra, ó Deus, de maneira clara, e que a gente possa ser fortalecido, abençoado. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Muito bem. O mundo tem muito prazer naquilo que é grande, naquilo que
chama atenção. O mundo tem muita alegria, prazer nas coisas que trazem muita fama, muito sucesso, que são esplendorosas. O mundo gosta de ressaltar isso diante dos nossos olhos. Os discípulos de Jesus naquela época, apesar de a gente achar que o nosso mundo hoje é muito melhor e provavelmente o seja por alguns ângulos, mas eles também tinham que lidar com essa vontade de ser grande, famoso, conquistador, vitorioso, pessoas de sucesso na sociedade da época deles. E a pergunta que eles fazem aqui, andando com Jesus, é interessante porque eles, há pouco momento atrás, um pouco de tempo atrás, Jesus tinha falado para eles que ia embora e ia partir. E a Bíblia diz que eles ficaram muito tristes quando viram Jesus dizendo que ele ia ter que morrer, ia ser, enfim, machucado, ia passar por todo aquele sofrimento. E eles estavam tristes e de repente eles estavam, logo esqueceram que Jesus estava focado em prepará-los para esse momento em que ele iria deixá-los, e eles se esquecem daquilo rapidamente e voltam a questionar essas coisas que estavam dentro do coração deles e que faziam parte da sociedade em que eles viviam e também fazia parte da sociedade religiosa na qual eles estavam inseridos. Porque querer ser grande, famoso, poderoso não é algo que só as pessoas que não têm Cristo querem. Aqueles que pensam que estão com Cristo querem também. E aqueles que estão com Cristo podem desejar isso também. Mas essa questão que eles levam para Jesus, ela revela os valores que ainda estavam dentro do coração dos discípulos. Ela mostra que as prioridades na vida deles ainda estavam um pouco bagunçadas. E também, de alguma forma, revela que havia um problema de relacionamento na equipe apostólica de Jesus. Ou seja, havia um espíritozinho de competição, de disputa. Você imagina andar com Jesus, querendo ou não, gradativamente Jesus foi se tornando cada vez mais popular, e enfim, tudo que ele fazia gerava muita atenção para ele e para as pessoas que andavam com ele, e eles estavam por ali. Então você imagina um pouco da disputa de quem queria estar na frente com Jesus, sentado ao lado de Jesus, ombreando Jesus. Então havia essa disputa entre os discípulos. De certa forma, essa pergunta revela também talvez um dos maiores erros que eles poderiam cometer na vida deles, que na verdade o que é? É a sede insaciável pela grandeza, pela glória, e a ambição mundana, porque pela resposta que a gente vai perceber que Jesus dá, a gente vê que o que estava na cabeça deles não tinha nada a ver com o que Jesus diz. Deve ter sido frustrante ouvir o que Jesus falou, como a gente leu no texto. Mas assim, havia essa ambição. Porque esse negócio de querer ser o primeiro pode ser, de fato, uma idolatria dentro do nosso coração, de querer ser o melhor. Eu não estou dizendo que Deus não queira que sejamos bons e que sejamos até melhores, e que possamos vir até ser primeiros. Mas aquela coisa de eu vou chegar lá, vão ver, eu vou provar para mim e para as pessoas. Por trás dessa ambição existe um espírito muito mundano. E a gente vai ver um pouquinho disso. Aliás, naquela época e hoje, existem 3 coisas pelas quais muita gente faz qualquer coisa para estar em primeiro lugar em relação a essas 3 coisas, que são posição, poder e posses. A sociedade, o mundo, a mídia, o marketing, o sistema trabalha na nossa cabeça para que nós sejamos os primeiros. Onde nós estivermos, mandando em todo mundo,
Sejamos as pessoas mais imbuídas de poder. Isso não significa ter autoridade, que a gente pode, como eu falei, mandar, desmandar, demitir, enfim. E também posses, porque as posses, a gente sabe, a gente fala muito isso aqui, nos dão uma grande segurança, de certa forma. E os discípulos também tinham que enfrentar essa situação. Jesus sabia que isso estava no coração deles. Jesus precisava corrigi-los. Jesus estava para partir e falou, eu preciso achar o momento certo. E Jesus era muito sábio, porque às vezes Jesus não tocava num assunto que ele via dentro do coração das pessoas, porque não era o momento. Mas quando as pessoas se aproximavam e faziam perguntas, aí ele falava assim, talvez agora é a hora de eu mostrar. Vários encontros de Jesus mostram isso. Então, depois de ser questionado, Jesus fala assim, agora é a hora de trazer a correção para eles e mostrar para eles que no reino do céu, o pensamento do alto, de Deus, acerca de quem é importante, é diferente do que eles estão buscando, é diferente do que eles estão vendo. Eu preciso mostrar para eles. E é interessante porque, imagina você, ele podia discursar ali muito tempo e o discurso foi curto. E ele chama para dar a resposta e ilustrar a fala dele uma criança. Coloca no meio dos discípulos e daquela forma aquilo que ele ia ensinar ia ficar gravado porque eles iam ouvir Jesus, mas eles viam uma criança, então eles iam sempre associar que ser importante para Deus estava ligado à figura daquela criança. Jesus chama, fala o que fala para eles, e aí Jesus começa a ensinar. E o fato daquela criança estar ali, e Jesus ter que chamado, pega uma criança, traz ela aqui para cá, deixa eu mostrar o que eu quero dizer para vocês, quem é importante. Aquilo deixa uma impressão muito forte no coração deles, na mente deles. Porque é meio paradoxal você querer falar sobre ser importante e pegar uma criança. Porque no mundo o conceito de importância está ligado, como eu falei, a posição, poder e posses. E criança não combina com essa situação. E o que Jesus ensina então acerca de quem é mais importante? Como Jesus responde à pergunta dos discípulos? Interessante. Antes de discutir sobre quem é importante, Jesus começa dando uma resposta, dizendo para eles o seguinte, vocês precisam entrar no reino de Deus. Ou seja, vocês estão questionando coisas como de alguém, ou como quem não faz parte do meu reino. Parece que o que está inquietando o coração de vocês, o que vocês estão muito sedentos para ter e alcançar, não é compatível com pessoas que estão convivendo comigo. Vocês não me entenderam, vocês não me enxergaram muito bem. Vocês talvez viram as coisas que eu fiz, mas não entenderam os valores que estão dentro do meu coração. E Jesus diz assim, se vocês não mudarem de vida, é para os discípulos, irmãos, não é para os fariseus, e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Então Jesus começa falando o seguinte, antes de saber quem é importante, para de ficar pensando e discutindo coisas que na verdade vocês precisam mudar de vida. Vocês não mudaram de vida ainda. Talvez vocês mudaram alguns comportamentos, mas existem valores arraigados dentro de vocês que é mundano e que precisa mudar. As mudanças são necessárias, irmãos, antes da conversão, e a principal delas é o novo nascimento. Eu preciso me encontrar com Cristo, eu preciso receber Jesus, eu preciso que Jesus seja o Senhor e Salvador da minha vida, mas elas também são necessárias depois da conversão, que é exatamente o que a gente vê aqui, Jesus com seus discípulos. Porque nós somos salvos eternamente em Cristo Jesus, mas a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos desejos ainda estão muito impregnados das coisas do mundo e por isso precisa de mudança. Então, Jesus deixa claro, mudem e fiquem parecido com essa meninada que está aqui. Essa é uma criança, mas eu quero que vocês fiquem parecidos não com ela apenas, com as crianças. Interessante, Jesus fala dessa mudança profunda.
antes de responder a pergunta deles. Precisamos de mudança, porque saímos facilmente da rota que Deus estabelece para a gente. Precisamos de mudança, porque embora a gente diga que Deus é a nossa prioridade, o nosso cônjuge ou a nossa família, se a gente não é casado, o nosso trabalho, a igreja, embora a gente saiba isso, rapidamente a gente inverte essas prioridades com muita facilidade e de repente a gente mostra que Deus nem é tão importante, que o mais importante é o meu trabalho, ou o mais importante é a minha família, põe Deus lá no canto. Precisamos de mudança. Mudem, fiquem como as crianças, mudem de vida. A criança ali era uma ilustração. Os irmãos vão entender também, mas mudem porque a natureza que vocês têm, comprovadamente, a natureza humana é uma natureza traiçoeira e ela está em constante conflito com o meu espírito. Eu vivo isso, eu tenho uma natureza humana, você vive também, que quer sempre agradar a Deus, eu quero sempre agradar a Deus na minha mente, mas a minha natureza humana, por causa do meu processo, da minha imaturidade em algumas áreas, me faz agir de uma forma que não é coerente e que me machuca ou pode vir a machucar outras pessoas. Então, minha natureza humana é complexa, é difícil e ela está em conflito. Então, por causa dela, eu preciso estar em constante mudança. Preciso estar em constante mudança porque existe uma manifestação espiritual no mundo. A Bíblia diz, Paulo diz que o mundo jaz no maligno, o diabo é o príncipe desse mundo, e ele trabalha no mundo espiritual e acaba atingindo a sociedade, as pessoas, e ele trabalha fazendo com que coisas que não deveriam nos chamar a atenção, brilhem diante de nós. Ganhem o nosso coração, nos despertem, nos roubem do Senhor, tirem a nossa atenção daquilo que é precioso. Então o diabo faz muito isso, coloca um falso brilho num negócio que não é quase importante, ou muito pouco importante, e isso nos tira da visão de Deus, do propósito de Deus, da comunhão com Deus, do crescimento espiritual muitas vezes. Isso atrasa a nossa vida. Então Jesus vai, quando é questionado pelos discípulos sobre quem é mais importante, vai no ponto principal, vai bem no centro da questão e diz assim: mais importante do que vocês descobrirem quem é importante para mim, para o meu Pai, para o Espírito de Deus, é que vocês entrem no reino, vivam dentro do reino, deixem que o reino dentro de vocês mude a vida de vocês. Isso é a primeira coisa que Jesus coloca. E na sequência, Jesus, de alguma forma, ele responde, ele explica. E quem é então mais importante no reino do céu? Jesus diz que o mais importante no reino do céu é aquele que fica parecido com aquela criança, ou que deve ficar parecido com as crianças. Será que Jesus, ao colocar isso, ele estava dizendo o seguinte, que isso é uma coisa que está muito na cabeça das pessoas? Ah, tá. Então Jesus estava dizendo que eu preciso ser como as crianças, porque as crianças, elas são puras. Não, as crianças, elas não são puras. Elas nascem já com uma natureza também humana e tendenciosa para o mal. As crianças, elas são bem pequenininhas e elas mordem umas às outras sem ninguém ter mordido elas. Elas beliscam umas às outras, elas dão tapa umas nas outras e nos adultos também. Elas não são puras. Jesus, quando disse que você e eu devemos nos parecer com as crianças, ele não estava pensando nessa questão de pureza, porque isso não existe na cabeça dele. Ele estava pensando numa coisa que se chama dependência. Humildade no sentido de dependência, não humildade no sentido de financeiro. Humildade no sentido de ser a coisa mais vulnerável possível, que esteja mais baixa possível. Aliás, ele pegou uma criança, ele não pegou um adulto.
É um paradoxo, falar de uma coisa importante pegando uma coisa pequena. Que a sociedade daquela época e a nossa, ainda hoje tem uma certa barreira. Porque criança, para muita gente, é um negócio que incomoda. E aí Jesus diz assim, você quer ser importante, vocês querem entender quem é importante no reino? Fiquem parecidos com essas crianças. A criança, irmãos, ela é totalmente dependente do adulto. É o único ser vivo que, se você não pôr um adulto do lado, morre. Os outros, bem pequenininhos, já conseguem meio que desmamar e aí conseguem, às vezes, sobreviver. Mas uma criança é muito complicado. Então, assim, quando eu falo de dependência para viver. Jesus está dizendo, vocês têm que parecer com as crianças e vocês têm que entender o seguinte, que não existe vida sem ser vida em mim. É uma falsa vida, porque é uma vida muito frágil, muito passageira. E as pessoas, quando vão aos cultos fúnebres, elas percebem quão passageira a vida é. Até porque nós enterramos idosos e enterramos bebês. Então a vida é passageira e muito frágil. Uma criança precisa de um adulto. Nós, da mesma forma, precisamos de Cristo. É difícil a gente entender isso, porque nós somos adultos, ou já tem os pré-adolescentes, adolescentes, os jovens, e nós crescemos numa cultura que diz que ser grande, ser adulto e ser maduro é você ser capaz de se guiar por si próprio. Lê do engano, nós devemos nos guiar por Deus, pelo Espírito de Deus. Um aviso aí para a sua atenção. Então, queridos, precisamos ser como as crianças. A criança tem um outro aspecto que Jesus quer chamar a nossa atenção quando ele fala que a gente precisa ser uma criança para ser importante no reino. Sabe qual que é? Simplicidade. Sabia disso? As crianças são simples. Às vezes os pais querem tratar as crianças e querem transformá-las em, sei lá eu o quê, e tipo assim, e vão complicando a vida das crianças, e vão super protegendo, e vão enfeitando a criança, que parece uma criança, parece uma boneca, um boneco, e vão sofisticando a vida da criança. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu fui criança, todos nós fomos, e tem criança aqui, você não precisa dar como é que chama? Um iPad. Você fala, precisa? Sim, a minha filha tem, mas estou falando, nós não precisamos. É que nós estamos numa cultura e achamos que isso é a verdade e dizemos o seguinte, que o que a cultura e o mercado determina é o que a gente tem que comprar, mas não precisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você chega para uma criança que não viu essas coisas, ou até tem essas coisas, quantas crianças têm às vezes um brinquedo de tecnologia de ponta e que às vezes deixa lá largado? Então assim, de fato, as crianças precisam de poucas coisas para serem felizes. Nós é que contaminamos elas ou permitimos que a mídia as contaminem. Qualquer carrinho de... Hoje nem existe mais, mas qualquer carrinho de plástico amarrado num barbante, que você pudesse correr, brincar, sei lá. Gente, olha como o mundo mudou. O mundo está sofisticando as coisas, mas Jesus está dizendo o seguinte, vocês precisam ser simples. Porque, de fato, a criança é simples. Se ela vê eu dar uma importância muito grande para uma determinada coisa, eu vou influenciá-la. Senão, ela vai sofrer a pressão, é lógico, social, do mercado, da televisão, do que for, dos amigos. Mas as crianças são simples. E simplicidade é uma qualidade de Jesus. Estamos envolvidos numa sociedade, sim, consumista, que bombardeia a gente toda hora, que nos faz, aí eu digo até, vamos tirar a criança do lado agora como ilustração, mas que nos faz a nós, adultos, acreditarmos que é o seguinte, se você não tiver na melhor roupa, no melhor carro, na melhor casa, com o melhor equipamento, com o celular de última geração, se você não tiver com o que for de ponta, você está por fora, você se sente inadequado. E Jesus está dizendo com isso que a gente precisa
voltar a ser simples. Essa sociedade faz com que, aliás, esse consumismo no qual a gente é inserido faz com que a gente fique ansioso, insatisfeito, murmurador e acreditando que tudo que na verdade talvez seja mais fútil é importante para que a gente seja feliz e realizado. É complicado, eu sei falar sobre isso, porque eu também sou alvo, qualquer um aqui é alvo dessa pressão. Mas também eu sei que existem pessoas que não dão muito valor para esse tipo de coisa. Eu sei que existe. E se você é uma pessoa assim, glória a Deus pela sua vida, é menos um estresse. Porque se você consegue se ver bem, em paz, sem essa necessidade de estar com todas essas coisas que a mídia diz que é importante, isso é ótimo. E Jesus via que os discípulos, eles estavam com a cabeça trocada, o pensamento trocado. Jesus percebeu que os discípulos estavam mais focados no material do que no espiritual. Certa ocasião, Jesus estava voltando com os discípulos numa conversa, tinha feito o milagre da multiplicação do pão e pegou e falou, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles estavam lá, o que Jesus está falando aí, ó? E discutindo aqui os discípulos entre eles sobre pão, sobre fermento. E Jesus fica olhando e falou, gente, eu não estou falando desse fermento de pão. Esse aí, vocês não entenderam ainda que se eu precisar multiplicar os pães, eu vou fazer? Eu estou falando do fermento dos fariseus, é o ensinamento, é a filosofia de vida deles, é o que está por trás do que eles ensinam. Então, temos que cuidar. Os discípulos tinham uma tendência a valorizar o material mais do que o espiritual. Aquilo que era superficial mais do que aquilo que era profundo. E assim como os discípulos, a gente também passa por essa pressão, porque a gente vive com uma coisa dentro da gente que é mais ou menos assim, eu sei que eu sou mais importante do que você. Diz que não, mas a gente age assim. Porque se eu não vivesse dessa forma, muitas vezes eu seria uma pessoa que compartilharia mais as coisas que Deus me tem dado. Dividiria mais as coisas. Eu não estou falando dando assim, rasgando nada, nem sair dando as coisas, mas compartilhar. Mas tem coisas que a gente não compartilha, é meu, que eu sou importante, eu posso aquilo é para mim, eu conquistei, vou ficar compartilhando, que ele conquiste. Isso é falta de simplicidade. O que na vida você tem que não pode ser compartilhado? Tudo pode ser compartilhado. Com bom senso, com prudência, mas pode ser compartilhado. Uma roupa, você tem joia? Pode compartilhar. Não com alguém que vai te lesar, mas pode compartilhar para deixar uma pessoa mais bonita. Um carro? Pode compartilhar. Uma boa comida? Pode compartilhar. Tem gente que para compartilhar comida, compartilha. Aquela comida que é o arrozinho, o feijãozinho, aí, que não está muito bom não, leva lá. Agora, se estiver comendo um camarão, não compartilha não. Não leva lá não, para o porteiro um camarão, que camarão não é um negócio assim. Eu sei que é uma palavra assim, mas não é para você, é para mim também. Isso tem gerado no coração das pessoas, muitas vezes, estou falando de um modo geral agora, um fortalecimento do egocentrismo, da exaltação do eu, da idolatria das coisas materiais. E isso gera infelicidade, gera depressão, isso gera distanciamento de Deus, das pessoas, e a falta de simplicidade é algo tão ruim que leva a gente a começar a passar por um processo de descartamento, não só das coisas, mas das próprias pessoas. Porque você já reparou que antigamente as coisas eram feitas para durar bastante tempo? Concorda comigo? Tudo era feito para durar bastante tempo. Hoje, tudo é muito bom e dura muito pouco. Alguém já viu, comprou coisas boas, de marca boa, que durou pouco aqui? Alguém que passou por isso e que você fala, meu Deus, mas isso aqui é uma coisa boa, marca boa, tecnologia. E aí o que a gente faz com as coisas que a gente não quer mais? A gente joga fora. Sabe por que a gente joga fora? Porque os consertadores de coisas, eles estão sumindo do planeta.
Não tem mais consertador, tem só trocador. Trocador de peça, trocador de coisas, trocador de gente. Tua esposa está boa? Está boa. Não está boa não? Troca, descarta. Eu estou falando uma coisa que, na verdade, funciona muitas vezes assim. Esse espírito da descartação, sei lá, da descartabilidade, do nome que era dado, descartável, vem. E aí é o seguinte, o culto não está bom? Deixa para lá. A música não está legal? Deixa para lá. Sei lá, você vai descartando os relacionamentos. Não quer andar comigo? Quer ouvir Jesus? Não quer? O problema é seu. E a gente vai descartando, sem se perceber que à medida que a gente descarta as pessoas, a gente está descartando e se distanciando de Deus. Irmãos, a simplicidade é a capacidade de viver bem com o essencial. Se você tiver o que é supérfluo, se você tiver o que muita gente sonha em ter, não se culpe por isso. Só não deixe que isso seja a razão da sua vida ou a base do seu sucesso. Não deixe que isso seja a razão da sua realização. Lembre-se, o essencial, guarde essa frase, é importante. O essencial é aquilo que você vai levar depois que você morrer. O que é essencial para você? O que você não pode perder? O que se tivesse pegando fogo na sua casa você não deixaria? O que você vai levar? Qual é a coisa que mais brilha diante dos seus olhos? Que você tem mais dificuldade de compartilhar? Essa coisa você vai levar? Entender o que é essencial é importante, é sábio. E aí Jesus continua ensinando, porque ele diz assim, olha, não é só ser como as crianças que são simples, que se agradam com poucas coisas, vocês serem independentes, mas se vocês querem ser importantes, vocês precisam cuidar do testemunho de vida de vocês. E aí o testemunho de vida não é apenas a nossa palavra, tem a ver com a nossa essência. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu coloquei, vieram ao meu coração, para nos fazer pensar sobre o que está na minha essência e se aquilo que está na minha essência é um testemunho de vida, é um testemunho de bênção para as outras pessoas. E eu queria compartilhar com vocês. Primeira pergunta, Jesus, irmãos, Jesus é real para a gente ou ele é um conceito? Pergunta simples. Jesus é a realidade da sua vida ou Jesus é uma ideia? Hoje, Jesus e o reino do céu para você é uma filosofia de vida ou é a sua vida? Você não consegue se ver fora disso. O reino de Deus para você é algo que está fora de você ou está dentro de você? Irmãos, a verdade para mim ou para você é Cristo vivendo dentro de você? Ou a verdade para mim e para você é a Bíblia, é o livro? Quem é a verdade? Quem é a verdade para mim e para você? Quais são as coisas que a gente acredita? Quais são as nossas crenças? Não a que a gente professa, mas que estão dentro da gente. Nós acreditamos que Deus é fiel, nós acreditamos que Deus cuida da gente, nós acreditamos que a gente pode ser feliz no muito e no pouco, nós acreditamos que se nós não formos as pessoas que ocupam os lugares mais de destaques numa sociedade, nós somos capazes de sermos felizes, enfim. O que a gente acredita? O que mais influencia a nossa vida? Outra coisa, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para a minha vida? Ou ela é um livro que tem conselhos maravilhosos e muita opinião de gente boa, muita gente com boa opinião, com opinião bem firmada?
Aí você fala, Zé, mas isso é tão óbvio, é lógico que ela é a palavra de Deus para mim. Bom, se ela é a palavra de Deus para mim e para você, então nós não temos que discutir com as pessoas e nem com a gente. A gente tem que fazer o quê? Se a Bíblia é a palavra de Deus e quando Jesus fala com a gente alguma coisa, o que a gente faz então? A gente luta para viver aquilo, se modelar naquilo, obedecer ao Senhor. Mas tem muita gente que a Bíblia é a palavra de Deus no culto ou na célula, ou quando está na igreja, prédio, mas não é a palavra de Deus para a vida toda. Quais são os nossos valores? O que é importante para a gente? O que a gente demonstra para as pessoas? O nosso testemunho de vida com Deus aproxima as pessoas de Deus ou afasta as pessoas de Deus? Aí você fala, Zé, mas isso tudo tem a ver com quem é importante? Tem, porque Jesus falou assim que a gente precisa cuidar do nosso testemunho de vida. E o nosso testemunho de vida não tem a ver apenas com o que a gente fala, mas com o que está dentro da gente. Jesus diz assim no texto que a gente leu, quanto a esses pequeninos, lembra disso, que creem em mim. Se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra amarrada no pescoço. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Então Jesus está falando, Mateus, Pedro, Lucas, presta atenção. Pessoal, presta atenção aí, ó. Cuida com a vida de vocês. Cuidado com as coisas do mundo, porque existem pequeninos que não só, aí no caso não era uma criança, mas pequeninos aqui também se refere a pessoas novas na fé. Cuidado, porque se eles creem, mas se eles me abandonarem, ai daquele que está sendo mau testemunha, que está fazendo a coisa errada e que está distanciando essas pessoas de mim. Jesus estava dizendo o seguinte, João, Tiago, presta atenção, vocês não podem escandalizar os pequenininhos, vocês não podem ferir os pequeninos. Gente, vocês não podem esquecer dos pequeninos. Quem é importante no reino do céu? Quem está dentro do reino. É importante quem é simples e dependente, mas é importante também quem cuida do seu testemunho, cuida do seu testemunho por causa daqueles que creem no Senhor. E por último, Jesus diz o seguinte, que para a gente ser importante no reino do céu, a gente não deve desprezar esses pequeninos. O texto diz lá que, cuidado, no versículo 10, não desprezem nenhum deles. Então não só eu preciso cuidar do meu testemunho, mas eu não posso desprezá-los. Porque isso é o que eu coloquei antes, é o seguinte, há uma coisa comum em todos os lugares na sociedade, inclusive na igreja, de a gente meio que assim, deixar de lado ou não dar tanta importância para as crianças e para os que são menos esclarecidos, vou colocar assim, talvez um pouco mais fracos ou mais frágeis na fé. A gente fica inquieto com eles. A gente, às vezes acha chato ou pode imaginar que os questionamentos deles não são tão importantes. E a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. E Jesus diz mais, diz que os anjos deles estão sempre na presença do Pai. Então, gente, as crianças, os novinhos na fé, enfim, os irmãos, eles podem ter sim dificuldades, questionamentos, como eu tenho e você também tem. Isso faz parte da caminhada de cada um de nós, faz parte do processo. E o fato de, às vezes, a gente ter diferenças, certas dificuldades, vamos colocar assim, não deve fazer com que a gente despreze ninguém. E às vezes a gente faz isso. Não pensa como eu, então deixo de lado. Quem é importante para Deus se preocupa com quem é mais frágil,
com quem tem menos esclarecimento e se preocupa e deve se preocupar com as crianças também, porque elas vão receber uma impressão do nosso testemunho. Temos que estar perto, pois eles podem errar o caminho com mais facilidade do que a gente. Temos que protegê-los dos falsos religiosos e dos ensinamentos falsos dessas pessoas. O Senhor não quer que nenhum deles se perca. E nós, como o pastor citado por Jesus, deveríamos, se queremos ser importantes, nos preocupar no sentido de que se alguém está se afastando, o que a gente tem que fazer? Deixa quem está bem e vai em busca de quem está sofrendo, de quem está deixando o caminho, quem está se extraviando. Gente, Deus nos deu esse chamado. Deus quer que a gente seja importante no conceito dele, do jeito dele. Que a gente não leve a vida louca correndo atrás de posição, poder e posses. Mas Deus quer que a gente se preocupe em amá-lo, em fazê-lo conhecido para as pessoas, quer que a gente se preocupe em cuidar dessas crianças que estão no corpo de Cristo, quer que a gente se preocupe com o nosso testemunho, enfim, com essas coisas que eu falei. Ser importante no reino do céu significa tornar-se semelhante a Jesus, como aquela criança que Jesus trouxe ali no meio. E o nosso desafio é seguir esse exemplo. Queremos ser importantes no céu? Vamos agir como Jesus, vivendo no reino, sendo simples, procurando cada vez ser mais simples, cuidando do nosso testemunho, lutando para que ninguém se perca. E aí eu termino com essa frase que está no seu informativo. Quanto menor nos fizermos, maior nos tornaremos. Quanto menor nos fizermos, maior nos tornaremos. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração, ela é estranha para o que se propaga hoje. Ninguém quer ser menor, todo mundo quer ser maior. Mas no reino de Deus, o maior é o menor, o grande é o pequeno, o que é exaltado é o que se humilha. O que tem poder de Deus é aquele que depende de Deus. O que tem posição diante de Deus é aquele que está quebrantado diante de Deus. O que tem posses para Deus é o que tem Jesus dentro de si. E que sabe viver com muita coisa que esse mundo tem, ou com o essencial para viver. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar. E eu termino com essa pergunta. O que é essencial? Carlão, o que você vai levar? Wagner, eu, Zé, Alexandre, o que a gente vai levar desse mundo? Uma vez eu li uma historiazinha no enterro. Eu fui chamado para fazer um enterro, viu, Núbio? Quando eu cheguei lá, antes de fazer a cerimônia lá, compartilhar um pouco a palavra, orar com a família, eu olhei na parede e tinha uma folha. Aí tinha uma história. Eu não lembro da história toda. Eu só lembro que uma pessoa entra num lugar de alguém que tinha muitos recursos, parece que era isso, ou era alguém muito famoso, uma dessas duas coisas, e quando entra na casa da pessoa, fica estarrecido porque a pessoa não tem quase nada em casa. Espera aí, com tudo que você pode ter, você não tem quase nada, cara. Uma mesa, um fogão, um negócio assim, algumas cadeiras. E aí, como é que pode isso? Ele falou assim, eu tenho o que eu preciso. Eu tenho o que é essencial para viver. E mesmo isso, eu não vou poder levar. E aí eu compartilhei. Por que aquilo me marcou? Porque na verdade não é que eu estou dizendo isso para que a gente chegue lá na nossa casa agora e tire tudo que a gente tem e fique com uma mesa, 3 cadeiras. Não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, que você olhe para tudo que você tem, seja grato a Deus e
e veja se você não tem muito mais daquilo que você precisa e que às vezes até está lá parado. E que talvez tenha alguém que está precisando. Às vezes pode ser um ventilador, um ferro de passar roupa. Está lá, tenho 3. Tem alguém que não tem? Ah, não tem, Zé, aqui capaz, olha as pessoas aqui. Tem alguém que não tem lá no NCV, que passa pelo albergue, alguma família que a gente assiste, algum vizinho, tem alguém que não tem? Então procure sempre ter o que você usa. Esse eu vou falar como testemunho de vida. Na minha casa eu sou uma pessoa muito chata nesse aspecto. Em que sentido? De que eu estou sempre vasculhando, volta e meia, pelo menos umas 2 ou 3 vezes no ano, se não mais, eu chego lá em casa com a Lília, com as meninas, vamos dar uma olhada, geral. Abro o armário, tudo assim. Ai, pai, hoje, vamos lá, todo mundo, pega isso aqui, todos os sapatos. Pá. Usa? Eu gosto. Usa? Não, não usa. Não usa. Tá, pá, e vou dando. Para que a gente tenha na nossa casa conforto, mas tenha apenas o que a gente usa. Se não é para usar, não guarda. Dá para alguém que vai usar. O que é essencial para você? O que é ser importante? Queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Isso. Ora com ela. Ora com ela agora. Você ouviu a palavra. Deus te inspirou. Ora com ela. Fecha os teus olhos. Exerça a sua fé. Abra a sua boca. O Espírito de Deus está aqui. Vai usar você. Ore com a pessoa que está do seu lado. Reforce a mensagem no coração dessa pessoa. Profetize para ela. Abençoe a vida dela. Exorte ela no amor. Diga para ela assim, em nome de Jesus, você vai ser uma pessoa mais simples, uma pessoa mais preocupada com o seu testemunho, uma pessoa que vai levar Deus mais a sério. Você vai ser uma pessoa mais atenta para as crianças, para os mais fracos. Abençoe teu irmão em nome de Jesus. Levanta a sua voz, profetiza. Levanta a sua voz, profetiza na vida do teu irmão. Deus te chamou para ser sacerdote. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está ouvindo a igreja. O Senhor está ouvindo a oração dos nossos irmãos. Senhor, flua o teu Espírito Santo nessa hora. Manifesta, Senhor, a tua vontade. Senhor, entra no coração, Senhor, através dessa oração, Pai. Traz vida, confirma, Pai, o que o Senhor tem falado nessa noite no coração do irmão, através da boca desse que está orando por ele. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor está nos corrigindo, nos mostrando, Pai, o que é a vida, o que vale a pena. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ser alertados e podemos cuidar da nossa vida para que a gente seja importante para o Senhor, para o Teu reino. Obrigado, Jesus, que o Senhor tenha primazia na nossa vida, que nada roube, Deus, a Jesus do nosso coração, a importância de Jesus para as nossas vidas. Pai, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. E que nós possamos voltar para a nossa casa, na comunhão do Senhor, Pai, ouvindo de alguma forma a Tua voz, levando para o travesseiro e meditar, Deus, meditando naquilo que o Senhor tem nos falado. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você desse um abraço aí nas pessoas. Deus abençoe muito a sua vida. Tenha uma semana de vitória. Seja importante para Deus. Amém? Seja importante para Deus.